Boa noite, irmãos. A paz do Senhor, amém? É assim que fala, né? A paz do Senhor. Amém. Pessoal, se fosse possível, pessoal, encher mais aqui, não dá não para vir mais para cá não, ficar mais. Porque na filmagem fica parecendo que não veio ninguém pro meu estudo, ó, tudo vazio. Aí a filmagem do YouTube vai ficar, ó, quando é aquele pastor, não vai ninguém, ó, fica tudo. Pessoal, vamos ter um tempo de oração, pode ser? Se você puder juntar aí com as pessoas que estão ao seu redor, né? 2 ou 3, tá bom? Orar, se tiver liberdade de poder abrir um pouco o coração e colocar algumas questões para orar, interceder, tá joia? E aí você já se compromete de orar por essas pessoas aí durante a semana, tá bom? Durante a semana você já fica orando por essas aí.
Senhor, a gente quer te agradecer, Pai, pela tua bondade, pela tua graça, poder, Senhor, estarmos aqui juntos como teu povo, Pai, para crescer mais na tua palavra, no discipulado, Pai, conhecer mais ao Senhor. Obrigado, Pai, pela tua graça, Senhor, que tem abençoado a cada um de nós aqui, tem cuidado, ó Pai, com o pão a cada dia, com livramentos, muitas vezes com bênçãos, Senhor, que a gente nem esperava, nem aguardava. Mas, Senhor, até mesmo com provas e lutas que no momento parecem difíceis para a gente, mas o Senhor é quem tem a história toda nas mãos. E essas lutas e provas muitas vezes são uma bênção na nossa vida, porque nos aproxima mais, um pouco mais do Senhor, e faz com que a tua imagem, Senhor, a imagem do teu Filho, seja aperfeiçoada em nós, Pai. Nós queremos te louvar, Senhor, por tua bondade e te pedir que o Senhor abençoe, Pai, esse tempo aqui de estudo, que seja realmente a tua palavra, que seja teu Espírito falando ao nosso coração, nos desafiando, Senhor, a viver, ó Pai, nesse mundo, Senhor, não para nós mesmos, mas viver neste mundo para o Senhor, a partir de tudo que o Senhor tem colocado nas nossas mãos, Pai. Nos ajuda, Senhor, aqui na nossa fraqueza, ó Deus, para que nada seja um empecilho, Pai, para o Senhor derramar graça, falar conosco. Abençoa, Pai, as outras turmas do discipulado. Abençoa a nossa igreja, Pai, a liderança, Deus, aos irmãos, os membros, a todos, Pai, que o Senhor estenda o teu cuidado sobre nós. Abençoa, nós te pedimos, os acampamentos que vamos ter aí, os períodos, Senhor, também. Livra-nos do mal, Senhor. Ó Deus, queremos colocar diante de Ti cada pedido de oração, cada coração que foi aberto aqui. Pedir que o Senhor nos ajude a andarmos juntos, para a gente poder, Pai, levar as cargas uns dos outros, Senhor, sabendo que a obra é Tua e o fardo, Senhor, só Tu mesmo pode carregar, Pai. Nos ajuda, Pai, em nome de Jesus, amém. Amém. Benção, irmãos. Vamos. Bom. Vamos abrir a Bíblia lá em Gênesis, capítulo 2, 1 e 2, né? Gênesis, capítulo 1, depois capítulo 2, tá bom? Gênesis, capítulo 1. Gênesis 1, a gente vai ler versículo 28, ou 26 a 28, tá? Gênesis capítulo 1, 26 a 28, e depois Gênesis capítulo 2, tá bom? Gênesis capítulo 1. Pronto. Agora. Benção, a gente tá aqui junto, viu, irmãos? Coisa boa. Eu peço desculpas porque eu vou chegar normalmente 8h10, que eu estou fazendo o inglês aqui na esquina, aí até 8h15. Aí eu estou saindo lá mais cedo para vir para cá, mas o professor já brigou comigo hoje lá. Ele disse, não pode esperar mais 8 minutos? Eu disse, não. Então, eu vou chegar sempre umas 8h10, vocês vão estar aqui no louvor, mas eu chego, tá bom? Se Deus quiser. A gente vai estar aí as próximas, mais 2 terças-feiras juntos, né? Mas já estou com uma proposição no meu coração que eu vou continuar aqui nas terças-feiras aprendendo também, né? Eu vou entrar aí, se vocês me aceitarem, eu vou entrar no discipulado aqui no 2º ano, tá bom? Porque eu fiz supletivo, aí pulei o 1º ano, ok? Aí, se Deus quiser, a gente vai estar junto aí durante o ano. Mais perguntas vocês fazem ao pastor Sávio, né? O pastor Sávio pediu para eu falar aqui hoje sobre o mandato cultural, depois social, tá bom? Eu montei aqui um estudo super light, aí você anota as perguntas difíceis para quando ele voltar, tá bom? Porque aí já sai da minha competência, eu não consigo não, eu fico doidinho. Então, a gente
Não vai anotando aí que ele volta e você pergunta para ele, né? A gente vai falar sobre o mandato cultural, tá bom? Mas se você tiver pergunta assim, quer falar alguma coisa, é só levantar a mão do mesmo sistema. Se eu não souber responder, eu vou falar que eu não sei, né? E se eu souber a resposta, mas não souber o porquê, eu vou dizer, não sei, só sei que foi assim, né? E está tudo resolvido, tá bom? Vamos ler aí, ó, Gênesis capítulo 1, a partir do verso 26 até o 28, ok? Ele diz: Também disse Deus, façamos um homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Ou seja, Deus está aqui criando um homem, e aqui esse processo todo nós chamamos de teorreferência, não é? Estudamos bastante isso aqui no primeiro ano. Então, aqui Deus estabeleceu no homem a sua identidade a partir dele mesmo, né? O homem é a imagem e a semelhança de Deus. Mas não somente isso, toda identidade envolve uma missão, né? Toda identidade nos leva para uma missão. Então ele fala: tenha ele domínio sobre os peixes do mar, as aves dos céus, os animais domésticos, a toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra, né? Ou seja, toda identidade requer uma missão. Então, o Senhor falou: tenha o homem domínio sobre todos os animais, certo? Você deve ter lido aí os animais bem dureza, né? Tipo um jacaré, por exemplo, ele diz: tenha ele domínio sobre os jacarés da beira-rio, né? Sei lá. Animais domésticos, hoje em dia o animal doméstico está dominando o mundo, né? Então, tenha ele domínio sobre os animais domésticos, os peixes do mar, sobre toda a natureza criada. Aí, verso 27, ele dá um resumo, ele fala: criou, pois, Deus, o homem, à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e os criou. Ou seja, tanto o homem como a mulher foram criados à imagem e semelhança de Deus, né? Aqui existe a ênfase nesse fato, que para nós hoje parece simples, mas para a época lá de Moisés era algo revolucionário. A mulher também foi criada à imagem de Deus, não somente o homem, ou seja, juntamente com o homem, igual como o homem, a mulher também é a imagem de Deus. Isso na época que Moisés estava recebendo a revelação lá no Egito, isso era revolucionário, inclusive em toda a Idade Antiga, na Grécia, depois na frente, né, no Novo Testamento. Então, ele falou: tanto o homem como a mulher foram criados à imagem de Deus. Aí lê o versículo 28 aí comigo, o que é que ele diz? E Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja pela terra. Amém? Aí pula aí capítulo 2, a partir do versículo 15. 15 ao 17, tá bom? A gente vai conversar mais sobre o 15. Gênesis 2, 15 ao 17, ele fala: tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. E o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Amém. Amém. Bom, irmãos, aqui, como eu já estava falando no início, toda identidade requer uma missão. A gente está falando aqui da criação. Não estamos falando da queda ainda, né? Ou pós-queda. O que aconteceu pós-queda é que nós transformamos a missão em nossa própria identidade. É mais ou menos isso, ou é mais ou menos essa a lógica. Vocês estão me ouvindo bem? Eu que não estou me ouvindo bem. É mais ou menos essa lógica, né? Ou seja, antes da criação, a identidade que Deus criou no homem
envolvia ali uma missão. E essa missão, ela pode ser dividida em 3 áreas. São chamados mandatos, são ordens. A gente chama de mandatos criacionais, né? Ou ordens da criação. Ou seja, quando Deus fez o homem à sua imagem e semelhança, ou seja, quando Deus gerou em nós uma identidade nova, que começa em Deus, existe por causa de Deus, para Deus, né, que a gente chama de teorreferência, atrelado a essa nova identidade, Deus deu para a gente missões, tarefas para a gente viver aqui na Terra. São 3, pelo menos, aqui em Gênesis, capítulos 1 e 2. Mandato espiritual, mandato cultural e mandato social, né? O mandato espiritual praticamente é o assunto do primeiro ano, porque diz respeito ao nosso relacionamento com Deus. O mandato espiritual é muito claro ali naquela ordem que Deus falou para o homem, dizendo: de toda árvore que você encontrar no jardim, comerás o quê? Livremente, mas da árvore do conhecimento do mal, dela não comereis, porque no dia em que dela comerdes, certamente morrerás, né? Morrendo, morrerás, né? A gente fala aqui no Nordeste, né? De morte morrida, né? Então, aqui é a tarefa espiritual. O homem deveria ali cultivar esse relacionamento com Deus, em obediência a Ele, e também se encontrando com Deus, porque Deus alimentava e cultivava esse relacionamento com o homem, aparecendo lá no Jardim do Éden, na viração do dia. Mas aí Deus também deu ao homem uma outra ordem, ou outras 2 tarefas, né? A primeira que a gente vai conversar hoje é o mandato cultural. A segunda que a gente vai conversar depois do acampamento aí do carnaval, dos retiros, é o mandato social, ou seja, o nosso envolvimento com o semelhante, com as pessoas ao nosso redor, né? O segundo ano do discipulado, ele vai justamente tratar sobre essa perspectiva de que tudo na vida da gente é ministério, né? Ou seja, não existe nada ou nenhuma esfera de ação nossa, né, nenhuma parte da nossa vida que não esteja envolvida no ministério de Jesus. Ou seja, não existe nenhum lugar que Deus coloca a gente, nem nada que Deus dá para a gente, né, assim, para a gente ter, para a gente possuir, que não seja para ser usado para o ministério dele, para o crescimento do corpo de Cristo, para o crescimento do reino de Deus, né? Então, acho massa porque em Gênesis isso está acontecendo antes da criação, e o que está bem estabelecido aqui nesses mandatos é que aqui nesse momento não é um mandato espiritual primeiro e depois o cultural e depois o social, ou primeiro o espiritual e depois o cultural, ou inverte a ordem. Não tem isso aqui. Na verdade, o que existe entre esses 3 é uma plena harmonia, justamente por causa da identidade do homem, que a gente chama de teorreferência. Então, o mandato cultural, o mandato social e o mandato espiritual, eles existiam, eles coexistiam ali, eles orbitavam, né, na vida do ser humano, na criação de Deus, de uma maneira muito harmônica, porque não havia ainda o pecado atrapalhando a nossa relação, né? Eles não foram destruídos por causa do pecado, mas nós também vimos isso ano passado, né, o primeiro ano. Eles não foram destruídos, mas eles foram restaurados, renovados. A imagem de Deus no homem não foi totalmente destruída com o pecado. Mas quando a gente crê em Jesus, a imagem de Deus em nós, ela é restaurada, porque vem habitar dentro da gente o Espírito Santo, e ele nos dá um novo coração. E é justamente nesse novo coração que o Senhor dá para a gente, quando regenera, né, a gente, quando a gente é salvo. Esse novo coração é onde você vê, ou onde a gente vive nessa mesma esfera aqui, né, da vida com Deus, da piedade, da caminhada com o Senhor, do nosso envolvimento com as pessoas ao nosso redor e também com a sociedade que a gente vive, o ambiente que a gente está
inserido, tá bom? Agora a gente lê um texto que tem algumas palavrinhas que elas são muito importantes, tá bom? Gênesis capítulo 1, versículo 28, tem uma palavra aí chamada sede fecundos. Eu estou falando uma palavra, é porque a palavra é única mesmo, é fecundidade. Fecundidade. Fecundidade, aí o sentido é ser frutífero, dar um ramo novo, dar um fruto, certo? Você planta e tem talvez uma planta em casa, certo? E você dá uma podada nela e de repente ela começa de novo não é assim ou não? Eu não entendo muito não desse negócio, mas não é assim? Uma vez um amigo meu era seminarista, foi pregar numa igreja, aí lá em Porto de Galinhas, aí quis dar um exemplo desse sem entender nada, aí ele falou, aquela árvore lá na frente da igreja, quando ela é cortada e lançada ao fogo, então não nasce mais nada ali, né? Só fica o toco, não nasce nada. Aí o pessoal, nasce, pastor. Aí ele nasce? Eu pensei que ia acabar. Nasce, não está lá o toco, ou seja, ela continua crescendo, entendeu? Ou seja, continua frutificando, continua abençoando. Então, fecundidade aqui é Deus falando para o ser humano frutificar. Frutificai, dá fruto. Uma árvore só pode dar fruto se ela tiver o quê? Oi? Tiver raiz, bem alimentada, não é isso? Aí ela pode frutificar. A raiz ela vai alimentar a árvore como? Através de um negocinho, né? Como é que chama aquele negocinho? Oi? A seiva, né? A seiva, me ajuda aí, senhor. Seiva. Aí, a seiva, né? É ou não é? É bom demais. Então, fecundidade é isso, frutificar, né? Então, Deus falou para o homem frutificar. Depois, Deus falou para o homem multiplicar. Multiplicar aí é ser ou tornar-se numeroso, grande, alargar, certo? Agora, vai ficar meio confuso isso que eu vou falar, talvez só a Jalila vai me repreender se eu falar errado. Mas eu só posso multiplicar uma coisa que existe, ou não é? Você multiplica alguma coisa por zero, dá o quê? Estou errado, Jalila? Porque, sei lá, né? Vai que eu era bom em sociologia só. Aí, você multiplica o quê? Já tem, não é isso? Você já tem. Então, você alarga o quê? Você vai alargar alguma coisa porque já tem um produto, um material ali, né? Veja como Deus é perfeito. Deus cria tudo perfeito e dá ao homem toda a matéria-prima, todo o material para que o homem pudesse alargar, desenvolver, multiplicar. Ele diz, torna esse negócio grande. Outra palavra que faz parte aí desses versículos que a gente leu é enchei. Ele fala enchei o quê? Encher o quê? A terra. O que é encher a terra? Às vezes a gente pensa que encher a terra é só o quê? Oi? É só ter filhos, não é? Encher a terra é ter filhos. Então, se você teve 2 filhos, você não encheu a terra. 3 talvez melhorou. Alguém tem 4 aqui? 4 filhos? 4 filhos, Olha aí, campeã. 5 filhos, alguém? 6? 7? Não sei, né? Vai que tem 7. Então, encher a terra aqui não é só ter filhos. Não é somente procriar. Mas o sentido aqui é de abundância, de plenitude, de completude. E é uma ordem, né? O que Deus está falando para Adão e Eva é: isso aqui que vocês estão vivendo no Jardim do Éden, faz esse negócio multiplicar e encher a terra. Veja que o sentido aqui do encher é mais ou menos aquele que os profetas vão falar lá na frente, dizendo assim: o conhecimento do Senhor encherá a terra como o quê? As águas cobrem o mar. Então, encher a terra aqui também como uma ordem, é um imperativo.
Outra palavrinha que aparece aí é sujeitai a terra. Sujeitar tem um sentido de dominar, subjugar, reinar. O que ele está falando para o homem é que o homem, né, e a mulher, Adão e Eva ali, deveriam reinar sobre a criação. Eles eram reis e rainhas. Falei aqui recentemente à noite justamente isso, lá em Apocalipse capítulo 5. Né? Deus criou, Deus estabeleceu a gente na terra para sermos reis e rainhas. Não como a música da Ana Paula Valadão, que diz que a mulher tem que estar com a cabeça erguida para a coroa não cair. Né? Não tem nada a ver com esse tipo de reinado, né? Que a pessoa está com o nariz empinado para a coroa não cair. Eu sou cabeça e não cauda. Mas o reinado aqui é justamente porque nós somos mordomos de Deus. Nós sujeitamos a terra. A terra está debaixo da nossa autoridade, que é a autoridade do homem. Deus falou também para o homem dominar, ou seja, que a natureza e a criação deveriam estar debaixo do governo e do domínio do homem. E aqui também é um imperativo, é uma ordem que Deus disse para o homem. Ou seja, você tem aqui 5 ordens na criação, 5 imperativos de Deus para o ser humano. Quais são eles? O primeiro, sede fecundos. Qual é o segundo? Multiplicai. O terceiro, o quarto e o quinto, dominai. 5 imperativos que Deus deu para o homem, que foi feito à sua imagem e semelhança. Lá no capítulo 2, versículo 15, nós encontramos mais 2 verbos que não estão no imperativo, mas eles têm esse objetivo, essa ênfase na tarefa que o homem deveria fazer aqui na terra. A primeira é cultivar, a segunda é guardar. Deus falou para o homem que colocou ele no jardim para que ele pudesse, né, para que ele cultivasse e guardasse aquele jardim. Cultivar, a ideia aqui de fazer cultura, trabalhar, lavrar a terra, desenvolver a terra. Guardar, a ideia aqui de vigiar, prestar atenção, proteger, cuidar para que a terra não sofra, né, para que ela possa ser preservada. Esses 2 verbos, eles se completam de uma maneira muito legal, porque o primeiro fala para a gente poder desenvolver. É a mesma ideia do multiplicai, enchei, ou seja, através do nosso trabalho, Deus quer agir na terra. Deus não fez a gente como marionete. A gente não é apenas uma pecinha de Lego, que Deus fez ali um universo de Lego e colocou a gente para ficar brincando, como criança brinca, né, de Lego. Os mais antigos vão lembrar do Playmobil, comandos em ação, aquelas coisas lá, né? Então, Deus não fez a gente assim para ficar brincando de boneco. Deus não fez assim. Mas Deus criou todas as coisas de uma maneira que eu e você, seres humanos, tínhamos ali a liberdade e a plenitude de poder, através daquilo que Deus criou, alargar, desenvolver, multiplicar. Essa palavrinha trabalhar, às vezes para a gente soa muito negativamente, né? Geralmente quando você fala que amanhã vai trabalhar, ninguém fala amanhã eu vou trabalhar com alegria. Geralmente a gente fala como? Amanhã eu vou trabalhar como? Né? Tem que ir para cá, que amanhã eu vou trabalhar. Se acordar 7, 6 da manhã, 5 da manhã, 4, 3, não sei. Eu vou trabalhar, é muito difícil. O emprego do sonho de muita gente hoje é justamente trabalhar, talvez, né? Estou chutando aqui, tá bom? Trabalhar menos e ganhar o quê? Não é assim? Quanto menos trabalhar, mais ganhar, né? Ou quanto mais cedo a gente vai se aposentar, ok? Então, quando teve aí a reforma da Previdência, muita gente perdeu a esperança, eles vão ter que trabalhar mais 50 anos e só Deus sabe quando é que eu vou me aposentar, né? Então tá osso o negócio, né? Mas aí o que acontece é que Deus, ele colocou o homem ali na terra e ele falou para o homem que o trabalho não era ruim, o trabalho era uma grande bênção de Deus.
A gente vai ver isso mais para frente, de que nós que somos o povo de Deus, não estamos debaixo dessa maldição do trabalho. Trabalho para a gente é uma grande bênção. Mas trabalho aqui na Bíblia, trabalho aqui no Éden, não é a mesma coisa de emprego. O texto não está falando daquelas 8 horas que você tem que pagar num lugar, ou daquele projeto que você está desenvolvendo, ou daquela empresa que é a sua empresa. O texto está falando do nosso envolvimento com toda a criação de Deus. Então, todo tipo de trabalho, todo tipo de obra que a gente faz, o ministério na igreja, o trabalho lá no seu emprego, os projetos, os estudos que a gente pesquisa, que a gente faz, está dentro desse sistema. E o sistema de trabalho de Deus é muito simples, simples demais. É o seguinte, 6 por 1, 6 por 1. Trabalha 6 horas e descansa um dia. Amém? Quem quer esse negócio aí? Trabalha 6, descansa um dia. Quem quiser, eu vou ver aqui para frente, eu vou orar com você. A gente vai tomar posse. O trabalho, o sistema que Deus estabeleceu é muito simples. Trabalha 6 dias e descansa o quê? Um dia. Trabalha 6, descansa 1. Quem trabalha 7 dias por semana está perdendo a bênção de estar vinculado ao trabalho de Deus. Deus falou, trabalha 6 dias, descansa 1. É simples. Mas ele não falou, trabalha 4 dias e descansa 3. Ou trabalha 1 dia e descansa 6. Ou seja, vive um dia para trabalhar, né, para servir a Deus na terra, e 6 dias eu quero que o mundo gire ao meu redor, né, do meu planeta, né, da minha vida. O texto fala que a gente deve trabalhar 6 dias e descansar um dia, que é contemplar a beleza de Deus, que é renovar a nossa força em Deus. E tudo isso Deus está estabelecendo ali no mandato que é chamado mandato cultural. Agora, presta atenção, porque quando a gente geralmente fala de natureza, meio ambiente, né, a gente pensa logo que a ordem de Deus é somente proteger, né, no sentido de cuidar para que nada de mal aconteça. O mandato cultural de Deus para o homem não é cuidar para que nada de mal aconteça apenas, mas é pegar aquilo que Deus colocou nas nossas mãos e fazer com aquilo o quê? Crescer, multiplicar, desenvolver, cultivar. Ou seja, não é apenas cuidar. Para ilustrar esse negócio. Primeiro que geralmente se fala de mandato cultural, pensa logo em meio ambiente. Não é só meio ambiente. Todas as áreas de toda a matéria-prima que Deus criou está envolvido aqui no mandato cultural. E a ideia é justamente a gente desenvolver. Tem uma obra do Pequeno Príncipe, né? Alguém já leu o Pequeno Príncipe, ouviu o filme? Pequeno Príncipe, ele achava que o mundo girava ao seu redor. E ele tinha um planeta, e ele passava o dia todo cuidando do seu planeta. E no seu planeta tinha o quê? Uma flor. E o que é que o Pequeno Príncipe fazia com aquela... A vida dele era fazer com que aquela flor, ela não morresse. Então ele bota até uma... redoma, exatamente, redoma. Aí, porque eu só lembro da palavra em francês, mas é isso aí, redoma, brincadeira. Aí o Pequeno Príncipe bota lá a redoma, né, e tal, cuida, né, tira as sementes, ou seja, faz de tudo para aquela florzinha ela não morrer. E de repente, quando ele está no planeta Terra, ele descobre que existem muitas outras flores iguais à que ele tinha no seu planeta, que ele não era único, que o mundo não girava ao seu redor, né? Ou seja, toda a criação de Deus não existe somente para a gente estabelecer os limites, para que ela não morra. Mas toda a criação de Deus foi dada ao homem para que ela se desenvolva de uma maneira harmônica. Isso aqui já choca assim, diretamente com toda a ideologia, com toda a ideia que se tem hoje de sustentabilidade, de ecologia.
com todas as discussões que se tem na sociedade a respeito desse tema, que geralmente está muito mais ligado a essa ideia da gente proteger e não tocar na mãe natureza, não tocar, né, nesse universo todo, proteger para que nada de mal aconteça lá. No entanto, a ordem de Deus não é essa. A ordem de Deus é: desenvolvam, façam esse negócio crescer sobre a terra, faça aquilo que Deus colocou nas suas mãos, pipocar, crescer, multiplicar. Jesus contou uma parábola assim, não foi? Que ele disse: foi dado a um homem 10 talentos, não foi? A outro foi dado quantos? 5 talentos. E a outro foi dado quantos? 1 talento, ou 3, porque tem 2 parábolas, né? Tem os números diferentes. Aí o que tinha 10, o que foi que fez? O que tinha 10 fez o quê? Multiplicou. Multiplicou. Aquela parábola não é sobre talentos, que a gente pensa assim, né? O meu talento, né? É o que eu uso lá no mundo. Ali era um recurso, talento era uma moeda, ou seja, é tudo que a gente tem nas mãos. Então Deus lhe deu 10 talentos. Aí o que o cara fez com 10 talentos? Ele multiplicou. O outro tinha 5 talentos, multiplicou essa palavrinha aqui, né? A outro tinha 5, o que ele fez? E o que tinha 1, o que ele fez? Intocou, guardou. Ficou lá num segredo, ficou lá com um talento. Quando Deus aparece para ele, diz: rapaz, o dono, né, o grande proprietário lá da parábola, né, que representa Deus, fala: e aí, você só tinha 1 e guardou? Aí ele fala: é porque eu não sabia que o Senhor é um Deus irado e que o Senhor é um Senhor, né, de furioso e tudo mais. Aí eu fiquei com medo e guardei. Aquele ali não conhecia Deus de verdade, né? Então ele guarda ali, ó, e o negócio fica preservado. Até a parábola brinca, né? De repente você botasse num banco, botava lá no Tesouro Direto, hoje em dia é tudo assim, né? Botava lá investiam numa ação, né? Botava lá com a Betina. Aí, de repente, um talento podia se multiplicar, né? Mas você resolveu guardar, ou seja, toda a estrutura da missão que Deus deu para a gente, não tem a ver somente com guardar e preservar. Tem a ver com fazer aquilo crescer e se desenvolver. Por exemplo, quem tem filhos aqui, certo? Já ouviram bastante na igreja que nós não criamos os filhos para quem? Para nós. Nem criamos o filho para o mundo, não é verdade? Nós criamos os filhos para quem? Para Deus, certo? Mas qual é a grande tentação da gente que é pai e mãe? É fazer o filho multiplicar por 5, por 10, ou segurar ele ali, para ele nunca sair de perto da saia da gente, da minha não, das mulheres. Aí fica ali, ó, pertinho da gente, né, controlando. Fala a verdade, é ou não é? Não é a grande tentação? Você quer que o seu filho se dê bem na vida, mas se isso implicar, de repente, uma perda de contato, de repente implicar, ele vai viajar, vai para outro lugar, vai para um campo missionário, vai trabalhar numa empresa em outro país. Se tu implicar coisas que saem do meu controle, esse negócio pega lá dentro, porque eu quero criar, guardar, vigiar, prestar atenção e proteger. Só que Deus deu filho para a gente e nos deu uma missão na terra, não apenas para proteger e fazer com que ela não morra. Deus deu uma missão para a gente para fazer com que essa missão ela cresça. Assim aos filhos, né, com a grande tentação aí do ídolo, né, do controle, a idolatria do controle que a gente quer ter sobre as pessoas, sobre os nossos filhos, as pessoas que estão debaixo da gente. Mas talvez você não tenha filho, mas talvez você tenha um emprego. Não tenho um filho, mas eu tenho um emprego. Alguns têm um filho e têm emprego também. Emprego hoje em dia não está fácil, né, irmãos? Não está fácil. Qual é a nossa postura no emprego? Qual é a nossa postura no emprego que Deus deu para a gente? Conforme esse exemplo aqui que eu estou dando, a gente pode estar no emprego fazendo de tudo para não perder aquele emprego, certo ou não? O que é que a gente faz para não perder um emprego?
O que é que se faz, geralmente? Não precisa se denunciar, não. Só dar exemplos. Entendeu? Assim, chega no horário, cumpre as metas, dobra, né? Dobra. Tem uma grande filósofa que falou isso, né? Dobra as metas. Quem mais? O que é que faz mais? Se você vai para uma reunião e o patrão está na reunião, você está mais animado a chegar na hora ou não? Bajula, dá aquela bajulada, né? No patrão, bajulada, no patrão, no chefe lá. Quer manter o emprego, certo? Tem N situações para a gente manter o emprego. Só que a sua vocação e a minha, a nossa tarefa na terra, é muito maior do que aquele emprego, verdade ou não? É muito maior do que aquele emprego. Então, mandato cultural, nosso envolvimento aqui na terra, não é somente para manter o emprego, é justamente para Deus, através de tudo que Deus está dando para a gente, se fazer conhecido, e de tudo que Deus está dando para a gente possa multiplicar, fazer aquilo desenvolver, trabalhar, cultivar, não por causa do emprego, nem muito menos do dinheiro, nem muito menos do patrão, mas cultivar e fazer aquilo crescer para a glória de Deus. Para a glória de Deus. Por quê? Porque no princípio, o que é que o texto diz lá? Criou Deus o quê? Os céus e a terra. E tudo que Deus criou, colocou nas mãos da gente. Não colocou nas mãos dos anjos, colocou nas mãos da gente. Não foram os anjos feitos à imagem de Deus. Quem foi feito à imagem de Deus? Fomos nós. Nós somos os mordomos da criação. Na sua casa tem mordomo? Na minha também não tem. Mordomo é um negócio chique, né? Mordomo. Mas o que é uma figura... Hoje em dia é difícil ter um mordomo em casa, né? É difícil ter até uma casa, misericórdia. Aí, imagina ter um mordomo. Aí o cara tem um mordomo. O que é que o mordomo faz? Mordomo não é simplesmente uma secretária, uma doméstica. O mordomo faz o quê? Administra. O mordomo às vezes tem até o cartão, a senha e o cartão do chefe. Às vezes não, geralmente, né? Ao mordomo você confia seus filhos, o mordomo vai para lá e para cá com os meninos, viaja com os meninos, o mordomo compra todas as comidas. Antigamente, né, na época até bíblica, o mordomo até experimentava a comida antes do rei, porque se a comida tivesse envenenada, quem morria era o mordomo, né? Neemias era um mordomo lá na casa do rei do Império Medo-Persa, né? Medo-Persa. Então ele tem que experimentar a comida antes que o rei pudesse comer. Se tivesse envenenada, ele ia comer. Só que o mordomo, qual é a posse do mordomo? Ele mora no palácio, ele come a comida real, ele viaja, vai para Disney com a turma, diferente do que o Paulo Guedes fala por aí. Aí ele vai para Disney, ele anda de carro bom, certo? Ele tem um bom plano de celular, ele, sei lá, tá bom? Tá aí no top das galáxias. Aí, só que nada disso é dele. Ou é? Nada disso é dele. A gente é mordomo de Deus. Só que nós não temos só um celular, a gente não tem só uma viagem para Disney. Isso é pouco, irmão. Não tem um carro, não é limusine, é pouco. Limusine é fraco. Uma Ferrari é fraco. Não tem só um palácio. O que Deus falou aqui é que nós temos a terra toda. A terra toda está sujeitada a nós, o seu povo. Aí eu gosto de falar junto com os meus irmãos pentecostais. Tome posse da vitória. Amém? Tome posse da vitória. Eu recebo. Faz assim, ó. Tem que fazer assim. Faz você que sai na filmagem. Assim, recebo. Aí eu tomo posse da vitória, porque Deus estabeleceu para nós toda a terra. Toda a matéria-prima. Toda a química. Tudo que está envolvido nessa natureza, toda a tecnologia que é criada justamente a partir dos recursos que Deus deu para a gente. Deus estabeleceu para a gente
toda a criação para que a gente pudesse desenvolver. Por que eu gosto de enfatizar isso? Porque nós temos um pensamento que, se não fosse o pecado, o ser humano ia ficar vivendo ali debaixo da árvore a vida inteira. Não é assim ou não? O que é que você pensa? O lugar mais perto de Deus é debaixo da... O homem ia viver assim, debaixo da árvore, debaixo da... Não tinha esse negócio de fazer uma casa nova, de construir uma coisa diferente. O homem ia viver ali no Jardim do Éden para sempre. Mas deixa eu falar para você uma proposta diferente. Se não fosse o pecado, nós estaríamos vivendo num mundo muito mais conectado e muito mais perfeito do que o mundo que a gente vive hoje no século 21. Você imagina um homem criando tecnologia sem a interferência do pecado, sem o coronavírus. É potência ou não é? É potência demais. Você imagine um homem estabelecendo relações pessoais uns com os outros sem o pecado. Imagine um homem nadando no mar sem pecado, com todas as faculdades do seu corpo plenas, fortes. Você imagine um homem correndo, fazendo atividades, né? Imagine um homem sem estar com as costas entrevadas, sem estar com medo do tubarão, sem estar com medo do leão lá na floresta. Imagine um homem desenvolvendo toda essa terra, porque a ordem de Deus está vendo isso que você está vivendo aqui, esse tabernáculo, essa presença maravilhosa, faz isso crescer sobre a terra. Multiplica isso, para que a terra toda possa estar sujeita ao homem. E não somente o Jardim do Éden. Porque a gente tem uma ideia assim, vou dizer, não é por causa uma ideia de que o homem ia viver ali como um homem das cavernas, né? Para sempre. E o pecado é que destruiu a vida da gente. E aí agora o homem desenvolveu e ficou assim, como é hoje, né? Globalizado e não sei o quê, por causa do pecado. Sabe por que a gente pensa isso? Por causa do humanismo da nossa sociedade. Teve um cara lá atrás chamado Jean-Jacques Rousseau, que ele disse que o problema da humanidade era a propriedade privada, o problema da humanidade era a sociedade, que o ser humano deveria viver num ambiente mais isolado e ali ele encontraria e viveria na perfeição. A gente acha isso, mas o texto não está falando isso. O texto está dizendo para o homem que o que Deus criou e como Deus estabeleceu o homem na terra, era uma potência, era poder para que aquele negócio tomasse a terra toda, só que tudo isso não em volta do homem, nem para a glória do homem, tudo isso para a glória de quem, irmãos? De Deus. Em plena harmonia, em grande desenvolvimento, mas para a glória de Deus e não para a nossa própria glória ou para o nosso próprio mérito. Foi assim que Deus falou lá, chamado de mandato cultural. Tá claro? Alguém tem alguma dúvida? Eu estou vendo que a hora está avançada aqui e os irmãos são bem cansados, né? Vocês têm alguma dúvida, alguma pergunta, assim? Está ficando muito filosófico, talvez, porque eu, às vezes, viajo muito também. E aí, algum exemplo, alguma pergunta? Quer falar alguém? Talvez até ajude a gente a entender melhor, né? Essa questão do mandato cultural. É. Isso de hoje tem a ver também com o que foi estudado na vez passada, que para o puro todas as coisas são puras. Isso. Uma coisa está completando a outra, não é isso? Tá, exatamente. Isso aqui é dizendo para a gente que toda a natureza e toda a criação foram estabelecidas por Deus. Então nós podemos dominar sobre elas, sujeitar a elas, né? Agora, obrigado, viu, meu diácono?
Tu é uma bênção. Agora, nós já podemos viver isso em Cristo hoje, mas ainda não completamente. Por que não completamente? Porque o mundo ainda jaz no maligno. O maligno já foi, assim, abertamente derrotado lá na cruz, já foi amarrado ali na ressurreição e tudo mais, mas ele ainda atua no mundo. Ele ainda atrapalha. O pecado ainda atrapalha a gente bastante, a gente mesmo. Mas em Cristo, em nosso coração, nós temos tudo isso plenamente. Então nós vivemos como a expressão lá do Apocalipse, né? O povo de Jerusalém, mas ainda dentro da Babilônia. Só que nós não somos da Babilônia, nós estamos. Jesus falou na oração sacerdotal exatamente isso, não foi? Eles não são, eles estão no mundo. Não peço que os tire do mundo, mas o quê? Que os livre do mal. Então, se você é um professor, Deus lhe deu o dom, a vocação de ser um professor, sua tarefa é cultivar essa matéria. Como é que o professor cultiva a sua vocação? Lendo, se atualizando, não trabalhando por dinheiro, porque não é uma profissão tão valorizada, não é verdade, no mercado. Que mais? Como é que um professor cultiva bem a sua vocação? Alguém mais? Se relacionando bem, né, com os alunos, abençoando eles, evangelizando. Ou seja, no trabalho, minha vocação não é para trabalhar numa empresa apenas. Como é que um médico cultiva bem a sua vocação? Como é? Oi? Se especializando, cuidando. Não é isso? Como é que um empresário cuida bem da sua vocação? Um comerciante? Sendo justo, preço justo. Aí vai começar a complicar demais. Nota fria, nota fria. Tem nota que o cara chega, congela o dedo assim, congela. Como é que uma dona de casa cultiva bem a sua vocação? É uma vocação também, amém ou não? Vocação. Assistindo GNT, né? Ficando com raiva do marido. Como é que cultiva bem a vocação? Uma dona de casa. Administrando bem as finanças. Muito importante isso. Você ganha X, tem que viver. Tem que viver com quanto? Tem que viver com 90% de X, que 10% é o dízimo, amém? Então, é assim, né? Você é estudante. Como é que você cultiva a sua vocação? No momento que você só é estudante, um adolescente, tudo está envolvido ali. Agora, não é só, a natureza ela não age 2 mais 2 igual a... O sistema não age assim, 2 mais 2 igual a 4. Não é verdade? Muitas vezes nós tem uma frase, né, que lá em Provérbios, que diz, gentileza gera o quê? Não é lá em Provérbios que diz? Gentileza gera gentileza. Então, se você plantar gentileza, plantar amor, tem um artista aqui, né, de Pernambuco que fala isso, plantar amor, você vai colher o quê? E aí é que é bom, né? Aí você faz uma gentileza e recebe de volta uma belezinha, né? O mundo não funciona dessa maneira. Por quê? Porque nós vivemos do outro lado da queda. A gente vai chegar lá nesse processo. Mas o fato é justamente esse. Nós não fazemos a nossa vocação acontecer simplesmente para receber o benefício dela. Nós fazemos porque nós somos aqui na terra mordomos de Deus.
Então o dinheiro que eu tenho na conta não é meu, é de quem? É de Deus. O seu trabalho não é seu, é de quem? A sua empresa, os filhos, o casamento, a casa, os bens, os sonhos, planejamento do futuro. O que é que eu vou fazer? A aposentadoria é de quem? E se Deus quiser que você não se aposente? Trabalhe até o fim. Oi? Porque na Bíblia, conforme o mandato cultural, não existe esse momento em que o ser humano diz assim, agora a vida é para mim. Não existe. Você pode até deixar de trabalhar na empresa, certo? Tudo bem. Mas não existe na Bíblia essa ideia de que agora me aposentei, ó, sombra e água fresca. Vou gastar agora a minha gorda aposentadoria do INSS, né? Não existe. Entendeu? Por que não existe? Porque enquanto nós estivermos aqui, o que faz a nossa vida ter sentido em Deus é a nossa missão, é abençoar a terra, é fazer ela se desenvolver, fazê-la crescer cada vez mais naquilo que Deus está dando para a gente, nas várias idades, né, que Deus vai dando para a gente. Quando, às vezes eu fico chateado, os meninos mais novos, eu fico chateado com esses meninos às vezes. Tá gravando, né? Tá gravando. Aí chega num pequeno grupo lá em casa, aí o menino, eu estou muito preocupado, porque eu estou 3 meses já de férias da faculdade e vou voltar a estudar semana que vem. Aí 3 meses. Aí eu fico, meu Deus, era tão bom esse momento, eu não aproveitei. A demanda dele é essa, a demanda dele. Se ele tem tempo para dormir, para brincar, é o momento dele, ou não é? A criança tem que fazer o quê na vida? Brincar, é o momento dele, aquilo é tão importante para ela, não é verdade? Agora a gente fica olhando para trás e diz, ó, eu não brinquei, né? Então, de acordo com as demandas, com os momentos ou melhor, de acordo com os momentos da vida da gente, as circunstâncias, Deus vai dando a gente demandas diferentes. A idade vai trazendo isso. A responsabilidade, a maioridade, a conclusão de um curso, a entrada no mercado de trabalho, a aposentadoria, ou seja, os momentos vão trazendo para a gente demandas diferentes. E se a gente não entende que a nossa vida é missão, ou seja, que a nossa vida em Deus envolve uma missão aqui na Terra, nós mesmos adoecemos. Nosso coração adoece. O tempo ocioso, muitas vezes adoece a nossa alma. Não se adequar a uma nova situação. Estava no emprego que eu ganhava um valor legal, agora eu estou no emprego ganhando menos, então eu não consigo. A nossa vida é muito maior do que isso. O mandato cultural é para a gente olhar para a Terra toda, para todo o universo, como o ambiente no qual a missão de Deus se realiza através do nosso trabalho, da nossa vocação, para a glória de Deus. Amém, não? Amém, né? Eu tenho algumas palavras aqui que eu coloquei no slide,